Olá, pessoal! A gente vai utilizar uma ferramenta que é muito utilizada para análise de estruturas e é uma ferramenta muito eficiente. Muitos de vocês já devem conhecer, é o F-Tool. Alguns professores utilizam o F-Tool lá na disciplina de resistência dos materiais, R1, R2. Alguns professores também utilizam em teoria das estruturas, e a gente vai utilizar aqui para fazer uma aplicação de exemplo em um conteúdo aqui da nossa disciplina. Então, agora eu vou apresentar para vocês aqui a ferramenta e vou mostrar como é que vocês vão conseguir realizar o download. Abrindo o meu navegador para mostrar para vocês como a gente vai acessar. Vocês vão digitar aí no navegador de vocês esse link de acesso ao site aqui, que é www.ftool.com.br/ftool. E aí vocês vão ter acesso à página do site do F-Tool, tá? Essa aqui é a página, já está aparecendo aí para vocês. O F-Tool, pessoal, ele foi desenvolvido pela Tecgraph da PUC do Rio de Janeiro. E a gente vai utilizar aqui, então, a versão gratuita que está disponível para download, nessa tarja laranja aqui, abaixo na tela de vocês. Antes disso, só queria mostrar aqui para vocês algumas informações do site. A gente tem a opção aqui no cantinho direito superior de mudar esse idioma, né? Ele pode ser inglês ou português. Eu vou clicar aqui, então, em PT, português, para mudar. Já mudou o idioma. Então, tem informações sobre a ferramenta, créditos, atualizações, enfim, informações aí complementares. E aqui abaixo, a gente tem algumas informações aí de uso, de interface, quais são as possibilidades de aplicação do software, né? Aqui também. E aí a gente tem aqui o F-Tool em ação. São algumas imagens aí de exemplos de aplicação do aplicativo, da ferramenta, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens de exemplos. Vocês podem dar uma olhadinha aí depois com mais calma para verem se pode atender vocês ou não, né? Então, é um programa gráfico interativo para ensino de comportamento de estruturas. Vamos clicar aqui, então, em Download. Após realizar o cadastro ou realizar o login, vocês já vão ter acesso aqui a essa página, já serão direcionados para essa página de download. A gente tem, então, a possibilidade de fazer download de uma versão básica, né, que é gratuito para uso pessoal, projetos ilimitados, ferramentas básicas, né? Tem aí algumas ferramentas básicas. E a gente tem aqui uma versão avançada também, onde a gente pode comprar uma licença de 1 ano por apenas R$60. Então, quem utiliza bastante aí, vale a pena comprar a licença. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai utilizar a versão gratuita. Vocês vão ver que ela vai nos atender. Aqui, a gente tem, então, a informação que o download é específico para Windows. Não recomenda-se, então, o uso com o navegador Internet Explorer. A gente tem aqui informações de requisitos do sistema, requisitos mínimos do sistema e recomendados, né? Então, dei uma observadinha aí para que vocês não enfrentem problemas utilizando o software com o computador de vocês. Beleza, eu vou clicar aqui, então, na minha escolha gratuita, tá aqui, minha versão básica, download aqui abaixo. Pronto. E aí vai abrir aqui uma tela de termo de aceite. Clicando em aceito, o download imediatamente vai ser iniciado. E apareceu aqui abaixo, ó, no cantinho inferior esquerdo, já o download, ele baixou rapidinho. Já está aqui, já foi realizado o download. É um arquivo zip e é um arquivo executável. O que significa isso? Vocês não vão precisar realizar todo aquele procedimento de instalação de softwares, né? Vocês vão clicar, vão dar 2 cliques aqui, e ele já vai abrir, já vai fazer um rápido carregamento e vai abrir já o layout da ferramenta. Aqui está ela, vocês viram que foi rapidinho, dei 2 cliques, carregou e já abriu aqui o layout da ferramenta. Vocês podem ver aqui, então, o layout da ferramenta. A gente tem um layout bastante simples. Eu vou apresentando cada comando para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ativar aqui o grid, aqui embaixo, grid, e o snap. Certo? Pronto. Agora nós estamos aqui
com uma grade que está separada de 1 em 1 metro. Esse 1 metro aqui embaixo indica que a distância que eu tenho entre cada pontinho desse aqui da minha tela indica que eu tenho 1 metro de distância, certo? Então, eu tenho aqui 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, e assim por diante, certo? Beleza. Eu posso mudar isso? Posso. Se eu quiser aí reduzir, eu vou mexer aqui, então, nesse valor de x e vou passar para meio metro, para 2, não sei. Vai depender do que se deseja. Nós vamos trabalhar aqui com 1 metro mesmo. 1 metro em x e 1 metro em y também, na vertical. Ok. Feito isso, então, nós iremos iniciar aqui um procedimento para gerar uma viga que nós iremos analisar com a aplicação de um trem tipo, ou seja, de uma carga móvel. Então, a gente vai vamos representar aqui uma viga e, posteriormente, o trem tipo sobre essa viga. E, ao final, a gente vai analisar qual vai ser a influência, ou seja, qual a linha de influência com a sua envoltória de solicitação nessa viga. Então, vamos lá. Aqui na lateral esquerda da tela, nós temos alguns comandos básicos, né? A gente tem aqui o símbolo do cursor, abaixo do cursor a gente tem aqui o insert. Esse insert aqui a ferramenta que a gente vai utilizar agora, o comando que a gente vai utilizar agora, para gerar a nossa viga. Então, vamos lá. Bom, eu vou clicar aqui em qualquer ponto da tela. E eu vou andar aqui 3 metros. Eu quero que eu tenha uma borda aqui de 3 metros. Então, andei 3 metros. Depois, aqui eu vou andar mais 10 metros. Sensibiliza, clica no ponto que parou e anda os 10 metros. 10. Contei 10 metros, clico neste ponto e continuo aqui andando mais. Clico novamente no ponto que eu parei e continuo andando aqui novamente 3 metros que eu quero contar. Vejam que aqui em cima, no topo, a gente consegue visualizar quanto a gente já andou. Então, eu estou contando aqui pontinho por pontinho, mas a gente consegue visualizar rapidamente quanto eu tenho exatamente aqui, os 3, qual é o ponto que indica os 3 metros, né? Então, aqui, completei minha viga, então. Essa viga possui um comprimento total de 16 metros. Eu tenho aqui um vão de 10 metros e tenho aqui as bordas, né, dessa viga de 3 metros. Eu falei para vocês lá na aula de linhas de influência que o método de linha de influência, utilizando o método aí de cargas unitárias, para a gente conseguir analisar qual é a influência de 3 tipos, que são as nossas cargas móveis, são muito aplicadas, essa técnica é muito aplicada para análise de estruturas de pontes, né? De obras de arte especiais, pontes, viadutos, certo? Então, por isso, é uma viga dessa dimensão aqui que vocês estão vendo. Já criei aqui a minha viga, mas agora eu preciso especificar algumas informações sobre o material, seção dessa viga, né, para que a gente possa analisar. Antes disso, a gente vai inserir aqui nessa viga um nó. O que é esse nó? Eu vou inserir um ponto, que vai ser o meu ponto de análise dessa viga, tá? Então, eu vou inserir aqui este nó em qualquer ponto aqui da minha viga, para depois a gente poder trabalhar ele. Também está bem centralizado aqui, está exatamente no meio, certo? Por que eu preciso desse nó? Porque esse nó aqui vai indicar qual é o ponto que eu quero realizar a minha análise, né? Posso definir esse nó agora, posso definir mais para frente também. E agora a gente vai informar quais são as dimensões da nossa viga, né? As dimensões longitudinais dela. Então, abaixo do pontinho, a gente tem aqui o símbolo de cota para a gente inserir as dimensões da nossa linha que a gente criou. Então, vamos lá, vamos clicar aqui. E agora a gente clica em cada ponto, clicamos no primeiro ponto, no segundo, e trazemos aqui para baixo a informação da nossa cota. Automaticamente ela já foi informada. Vou dar um zoom aqui para aparecer um pouquinho melhor. Prontinho.
3 metros. Faço o mesmo com todos os pontos que eu quero identificar. 5 metros, mais 5 metros, e aqui ao final eu tenho novamente 3 metros. Beleza. Agora sim, já tenho aí uma representação bacana dessa viga. Vou informar o material dela. Então, eu vou clicar aqui neste ícone escrito parâmetro de materiais, né, que tem aqui uma seçãozinha, o desenho de uma seçãozinha e uma lupa. Vou clicar aqui e vou analisar essa coluna, toda essa coluna lateral direita que está aparecendo aqui na minha tela. Então, vamos lá. O que eu preciso informar à ferramenta, ao software? Eu preciso informar qual é o material que eu estou executando essa viga, tá? Então, vamos lá. Para isso, tudo que a gente vai fazer aqui, toda vez que a gente for gerar uma informação ao software, inserir uma informação no software, a gente precisa gerar um novo parâmetro. Então, vamos lá. Para criar um novo parâmetro, a gente vai clicar nesta folhinha aqui, para a gente criar um novo parâmetro de material. No caso, se refere ao material. Clicando aqui, então, eu posso inserir um nome para esse parâmetro. Vou inserir aqui o nome do material que eu vou utilizar, concreto, e o tipo do material. O que é esse tipo aqui? O próprio software ele já tem aqui configurações e dados específicos para cada tipo de material padrão que pode ser utilizado aqui pelo software, tá? Como a gente tem aqui a possibilidade de trabalhar com concreto, que eu estou considerando que essa viga ela é de concreto, eu vou clicar aqui então em concreto, certo? Logo, então, a gente já possui essas características conhecidas. O software já possui aqui essas características padrão do concreto, como módulo de elasticidade do nosso material, que vai ser muito importante aqui para a gente prosseguir. Aqui está ele, o módulo de elasticidade do concreto. E aí a gente tem outras informações complementares também. Vamos lá, de características do nosso material. Ok, já configurei então aqui o tipo de material que eu quero que minha viga seja composta. Agora eu preciso informar ao software que é essa viga aqui que vai ser formada de concreto. Então vamos lá. Vou clicar aqui novamente no cursor. Cliquei no cursor. E agora eu vou selecionar toda a minha viga. Selecionei toda a minha viga. Agora eu vou indicar aqui através deste iconezinho que tem o símbolo de um papel, convertendo-se a nossa barra, certo? Vou clicar aqui, então, para que eu forneça as informações de materiais para esta viga. Cliquei, pronto. Minha viga já está composta de concreto, certo? Com o módulo de elasticidade informado. Beleza. Próxima etapa agora vai ser, então, informar a seção transversal da nossa viga. Qual é a altura e qual a largura da nossa viga. Então, a gente vai clicar aqui nesse ícone de propriedades da seção, que tem, inclusive, o desenho de uma seção transversal em I, certo? E aqui eu vou também, muito semelhante à especificação de material, a gente vai trabalhar novamente nessa coluna lateral direita, só que agora a gente vai informar quais são as dimensões da nossa seção. Para isso, a gente vai criar também uma nova propriedade de seção aqui nessa folhinha. A gente vai clicar aqui novamente. Bom, cliquei aqui, eu posso gerar um novo nome, então. Eu vou chamar aqui de seção retangular. E o software também possui aqui seções conhecidas, seções transversais conhecidas, né? Geometrias de seções transversais conhecidas. Então, eu vou utilizar aqui a retangular, que é a que eu estou considerando, retângulo, e prossigo. Feito isso, agora eu preciso informar qual é a dimensão da minha seção transversal, qual é a altura da minha viga e qual é a largura. Então, a altura, eu vou considerar aqui 1 metro, e base 30 centímetros. Opa, 300 milímetros. Ok.
E agora, novamente, eu preciso informar ao software que essas dimensões aqui se referem a essa viga. Então, para isso, eu vou de novo aqui selecionar toda a viga e vou informar aqui que eu estou passando as informações que eu forneci na folha, né? No novo parâmetro, para a minha viga. Ok. Beleza, feito isso, já passei aqui essa primeira especificação da minha viga. Eu vou agora informar quais são os pontos que eu possuo vinculação e quais são as minhas vinculações, certo? Então, vamos lá. Eu quero inserir um apoio em um ponto específico. E eu quero informar qual é o tipo de apoio, qual é o tipo de vínculo. Então, eu vou clicar agora aqui nesse terceiro íconezinho, que é o ícone de um apoio mesmo. Clico aqui. E agora, novamente, aqui nessa barra lateral direita, nessa coluna lateral direita, eu vou informar algumas condições para este apoio. Então, eu quero inserir um apoio fixo na minha viga. Para isso, eu vou informar quais serão as condições de movimentação, né, que o meu apoio possui. Eu quero que X e Y estejam com as suas direções presas, fixas. Então, eu vou informar aqui que eu preciso fixar X e fixar Y também. Ok. Definido isso, eu vou agora clicar no ponto que eu quero inserir esse apoio fixo, que é este apoio aqui, este ponto aqui. Então, eu vou somente clicar na minha viga. Cliquei na minha viga e estou informando qual é o ponto que eu quero inserir este apoio. Ele ainda não apareceu porque eu apenas escolhi o ponto. Agora eu vou aqui, novamente naquele íconezinho, onde a gente vai passar as informações para a viga, né? Que tem uma folhinha e uma flechinha direcionando a folhinha para o ponto, certo? Porque agora a gente selecionou somente um ponto. E vou clicar nele. Prontinho. Meu apoio fixo apareceu no ponto selecionado. Agora, eu quero inserir um apoio móvel neste outro ponto aqui. Então, para isso, eu vou informar que agora eu possuo uma direção X livre e tenho uma direção Y fixa, apenas direção Y, certo? Minha rotação também continua sendo livre. Então, para isso, agora eu vou de novo, só vou clicar aqui no pontinho que eu quero inserir esse apoio móvel e vou passar as informações, então, da folhinha para o ponto. Cliquei aqui, pronto. Meu apoio apareceu. Aqui estão os dois apoios compondo a nossa viga. Agora, nós iremos inserir um carregamento nessa viga. Vai ser um carregamento uniformemente distribuído. Então, eu vou vir aqui neste símbolo de carregamento uniformemente distribuído, com uma carga retangular, que representa a informação que a gente vai inserir de cargas, né, que estão solicitando a nossa viga. Clicando aqui, a gente vai novamente para essa coluna lateral direita e vamos informar agora quais são os valores aí de carregamentos uniformes que vão estar atuando na nossa viga. Então, eu vou clicar novamente aqui na folhinha para criar um novo parâmetro de carregamento uniforme. E vou chamar aqui de carregamento, apenas. Ok. E ele vai ser global ou local? Eu quero que ele seja global. Então, agora eu vou informar qual é o sentido da minha carga, do meu carregamento. Vai ser no sentido X ou Y, né? Vai ser horizontal ou vertical? Vai ser vertical, certo? É um carregamento uniformemente distribuído vertical, que vai possuir 20 kN por metro. Então, eu vou inserir aqui 20 kN por metro. E agora eu vou vou informar qual vai ser o ponto da minha viga, qual vai ser o trecho da minha viga que vai apresentar esse carregamento. Então, vamos lá. Selecionei toda a minha viga de novo e vou aqui na conversão. Então, vou passar todas essas informações para a minha viga. Ok. E aí aconteceu o seguinte, pessoal. Minha carga ficou aqui de baixo para cima porque eu inseri um valor positivo.
Então, eu quero que seja ao contrário, eu quero que seja negativo, meu carregamento vai ficar para baixo. Então, por isso eu vou ter que inserir um valor aqui negativo e ela vai mudar. Vai ficar de cima para baixo, agora está correto. Ok. Já representei aqui a minha viga. Eu posso fazer uma análise de linha de influência somente dela? Posso. Mas a gente quer fazer com o trem tipo. A gente quer inserir aqui o nosso trem tipo. Então, agora a gente vai fazer isso. Vamos lá. O próximo passo agora vai ser a gente inserir a informação do nosso trem tipo. E aí, nós temos aqui um comando chamado load train, né, para a gente fazer um carregamento de um trem tipo. Então, a gente vai inserir aqui em load train, vai clicar aqui em load train e vai inserir as informações do nosso trem tipo. E vamos trabalhar novamente nessa coluna lateral direita. Aqui na coluna lateral, a gente vai informar, então, que a gente quer inserir parâmetros, né? Vamos criar um novo trem tipo. Vou chamar aqui de trem tipo mesmo. Ou carga móvel, se vocês quiserem, pode chamar de carga móvel, que vocês sabem que se refere à nossa carga móvel. É o carregamento da carga móvel. Beleza. Agora, para este trem tipo, eu vou criar especificações. Pronto, eu vou informar aqui agora qual vai ser o comprimento do meu trem tipo. Antes da gente especificar aqui, antes de apresentar o comprimento, a gente vai clicar aqui neste comando ao lado desse diagrama, que é chamado também de linha de influência, resultado de linha de influência, ou Influence Line Results. Vamos clicar aqui. Vejam, momentaneamente, nosso carregamento da viga, original da viga, ele vai sumir, porque a gente precisa analisar a viga sem esse carregamento, para depois inserir, depois da análise de linha de influência, a gente poder inserir o nosso trem tipo, certo? Então, vamos lá. Vamos especificar esse trem tipo. Um comprimento, ele vai ter um comprimento aqui igual a 3 metros. E já está aparecendo aqui, o comprimento dele no ponto exato aqui do centro que eu informei antes, o ponto do nó. Foi para isso que eu inseri o ponto do nó. Prontinho. 3 metros de comprimento. Agora, eu preciso inserir ainda quais serão os carregamentos que irão compor esse trem tipo, certo? Por isso, eu tenho aqui algumas informações que eu posso inserir. Eu vou primeiro informar aqui nesta caixinha, que onde a gente tem duas colunas X e P. X vai ser exatamente o ponto que eu quero inserir uma carga pontual e P vai ser o valor da minha carga pontual. Ok? Mas eu vou considerar essa localização X aqui, sabendo que eu tenho um trechinho, certo? De 3 metros, que é o meu trem tipo, tá? Já que eu informei que meu trem tipo possui 3 metros. E aí, lembrem lá da nossa aula, a gente estava considerando sempre, para análise de linha de influência, que a gente precisa de um ponto inicial e um ponto final de análise. A gente precisa seguir sempre uma direção. Por isso, analisando esse trechinho de 3 metros, eu preciso considerar que o ponto inicial da minha viga vai ser sempre aqui da esquerda para a direita, esse vai ser o ponto inicial, que vai ser igual a zero, é o meu ponto zero. E esse ponto final aqui é o meu ponto de 3 metros. Certo? Eu tenho, então, 3 metros de comprimento, estou andando esses 3 metros do ponto 0 até o ponto 3. Então, por isso, eu vou informar dessa maneira aqui nessa caixinha. Vou informar nessa mesma ordem, tá? Nessa mesma direção. Que eu tenho neste ponto aqui o ponto 0, o meu primeiro ponto, 0. E aqui neste ponto, eu tenho uma carga pontual de 50 kN. Tem uma carga de 50 kN, ela apareceu aqui, no meu ponto 0. Agora, eu quero inserir um ponto aqui, exatamente no centro da minha viga, que também vai compor o meu trem tipo. O centro do meu trem tipo se refere exatamente a 1,5. E a carga aqui vai ser igual a menos 30. Ok. Já inseri aqui a minha segunda carga pontual, mas eu quero inserir ainda mais uma no final do meu trechinho. Vou inserir aqui, então, no ponto de 3 metros, que é o
o final do trecho do trem tipo, e vou informar que, neste ponto aqui, eu tenho, novamente, 50 kN. Ok. Beleza, já inseri minhas cargas pontuais, todas as cargas pontuais do trem tipo. Agora, eu vou inserir nessa caixinha aqui de baixo informações, se eu tiver informações aí de distribuição dos meus carregamentos. E aqui nessa outra caixinha de baixo, eu vou informar qual é o carregamento que eu possuo interno ao meu trem tipo e externo, certo? Então, eu quero que, externamente, eu tenha uma solicitação, um carregamento uniformemente distribuído, igual a 20 kN. Negativo também. 20 kN, tá ele aqui, ó. Externamente ao meu trem tipo, eu tenho esta solicitação. E internamente, eu quero uma carguinha menor aqui, um carregamento menor de 10. Pronto. Aqui estão eles. Vejam, nosso trem tipo ficou muito parecido aos nossos exemplos que a gente fez em aula, né? Então, pronto. Já criei o meu trem tipo, tá aqui ele. Beleza, eu não preciso informar que ele vai atuar nessa viga, porque o que eu informei aqui já serviu, essa informação que eu dei já serviu, já foi suficiente, porque eu escolhi um ponto para ser o meu trem tipo, já inseri as informações também. Já podemos, então, agora fazer a nossa análise através das linhas de influência, né? Da influência do trem tipo na nossa viga. Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui agora neste último íconezinho que está aparecendo aqui. Nova linha de influência, nova seção de linha de influência, tá? A gente vai analisar uma seção. Então, por isso que a gente escolhe um ponto para analisar qual vai ser a influência dele. Então, a gente vai clicar aqui. Quando a gente clica aqui, a gente precisa, então, realizar um salvamento. A gente vai salvar um novo arquivo, tá? Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, para vocês verem. Eu já tenho um arquivo aqui. Quando a gente realiza, então, o comando de salvar, vai sumir o que a gente acabou de informar do trem tipo, mas não se preocupem, ele ainda está aqui, a informação está aqui. Ela só foi retirada para que a gente consiga analisar um ponto específico, né? Que a gente vai escolher um ponto aqui na estrutura e vamos analisar. Bom, vejam, ao lado aqui do ícone de nova seção de linha de influência, a gente tem aqui este ícone para analisar os esforços cortantes, e aqui nós temos esse ícone para analisar momentos, que foi também o que a gente fez em aula, né? Então, vamos lá. Analisando agora os esforços cortantes, eu vou analisar um ponto específico da minha viga que eu vou informar aqui. Escolhi um ponto e preciso novamente realizar um salvamento, tá? Então, vou salvar aqui de novo, vou chamar agora de 2. Ok. Beleza. Gerei a minha linha de influência para um ponto, uma seção conhecida, que foi esse aqui que eu escolhi. Aqui eu tenho todos os resultados da minha linha de influência já definidos, né? Com a atuação do meu trem tipo na minha viga, com o carregamento conhecido, certo? Então, da mesma maneira que a gente fazia lá com as equações teóricas, né, em aula, a gente precisa escolher um ponto, uma seção, que geralmente era o ponto dado no enunciado para vocês, para que a gente consiga analisar a carga móvel atuando antes e após esse ponto de seção, né? Para a gente saber, para a gente observar qual seria o ponto mais crítico, o ponto que seria, que forneceria uma solicitação mais crítica para os nossos pontos conhecidos, né? Que estão formando a linha de influência. Então, da mesma maneira, eu cliquei aqui, escolhi esse ponto agora, mas eu posso clicar aqui em qualquer outro ponto e verificar qual vai ser a movimentação, qual vai ser a nova influência que vai ser gerada em cada ponto. Faço isso para todos os pontos. Vou fazer agora aqui para esse último, a gente consegue analisar qual é a situação mais crítica, né? Ok? Agora a gente pode fazer a mesma análise para momento. E aí a gente vai clicar aqui nesse íconezinho de momentos ao lado dos esforços cortantes. E vamos escolher novamente um ponto que vai solicitar a nossa viga, né? Que seria aí a nossa seção. Então, escolhi esse ponto aqui para analisar qual vai ser a situação crítica nesse ponto, né?
Foi gerada, então, essa linha de influência de momento, fletor de atuação de momento, e eu tenho ainda a influência do meu trem tipo. Vou escolher aqui um outro ponto, este ponto aqui para analisar. Pronto, gerou aqui agora uma nova linha de influência. Vou analisar o último ponto, nova linha de influência. Este ponto aqui, nova linha de influência. Então, o ponto mais crítico que a gente tem aqui é o ponto central, realmente. Tá? Nessa viga, nessa representação aqui que a gente desenvolveu para essa viga. Ok? Tchau, tchau.